Deus abençoe, amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Deus seja com cada um. Estamos aqui em mais essa oportunidade, onde queremos continuar esta pequena série que iniciamos, falando sobre as bênçãos e as maldições modernas. E eu quero te convidar, amado ouvinte, neste momento, você pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, dedicar um tempo de qualidade e juntos nós extrairmos das Escrituras algo que vá beneficiar as nossas almas. Eu quero ler a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e também no versículo 20. Sempre confiantes de que o Espírito Santo achará espaço disponível em nossos corações para derramar a sua palavra, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e também o versículo de número 20. A palavra de Deus diz assim: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a leitura de sua palavra e também as nossas vidas, à medida que nós meditamos nesta palavra, né? Nós viemos falando na primeira parte acerca da maldição do tempo livre, e em seguida falamos acerca da bênção da vergonha, ou a bênção do corar, né? Nós estamos intercalando entre uma maldição e uma bênção, e se você ainda não ouviu essas duas partes, seria muito bom que você pudesse, em alguma ocasião, ouvir estas ministrações, porque o que vamos falar hoje é apenas uma continuidade do que temos falado, né, desde o início dessa série. Então, por favor, me dê a sua atenção, embora é um assunto muito simples, mas a minha oração e o meu desejo é sempre que estes áudios, ou mesmo um culto, alcance o coração do faminto, daquele que está precisando. E talvez pelo título você acredite que não se encaixe com você, né? Mas me dê a sua atenção, talvez tenha elementos dentro do que a gente vai falar que possa alcançar a sua vida. Eu nunca peço assim para compartilharem os estudos ou mesmo essas ministrações. Eu acredito que você tem que ouvir, né, aprender, e você ser o instrumento de instrução àqueles que estão ao seu redor. Mas, dado esse assunto, se porventura Deus colocar no seu coração e você queira enviar para mais alguém que você acredita que vai ser ajudado, nós estamos atrás daquele eleito, daquele último eleito, daquele que talvez possa estar desesperançado ou possa estar desanimado, seja como for, a palavra de Deus vai encontrá-lo, né? Seja através de mim, seja através de você. Então, façamos o máximo que nós pudermos para alcançar essas almas, né? Pois bem, amados, como nós viemos falando desde o início desta série, nós estamos vivendo em tempos de projetos pessoais. Essa é uma espécie de sonho americano do século XXI, né? No século passado, nos Estados Unidos, esse sonho americano era um homem casar novo, ter uma casa, ter um carro, ter filhos, e ali no Natal juntar todo mundo, ou seja, ter uma vida próspera, ter uma vida livre de dívidas, saudável e com sua família sempre presente, né? E no nosso país tem um sonho brasileiro, por assim dizer, um modelo de vida que tem sido desenhado pela sociedade moderna,
para o sucesso do indivíduo. É um modelo que vem de felicidade, que vem de beleza corporal, saúde corporal e uma plena satisfação. E se você observar, existe um projeto, um modelo para os homens, um modelo para as mulheres, um modelo para os jovens e até mesmo para as crianças tem um modelo preparado. É incrível assim analisar como que esses modelos eles ficam ali em prateleiras ideológicas, né, da mentalidade social, e o cidadão que faz parte desta sociedade, ele basta esticar a mão a esta prateleira ideológica e escolher o tipo de vida que mais dará prazer a ele. As redes sociais, elas têm definido o conceito de alegria, de felicidade, né? O conceito de família, de sucesso. E uma vez que ela define, todos vão seguindo esse caminho com seus seguidores e seguindo a outros, sem nenhuma classe de preocupação, sem se indagar o que estará esperando por eles ao final dessa estrada que eles estão seguindo. Mas no âmago deste modelo social que tem se desenhado nessa presente geração está a liberdade. A liberdade é o eixo de tudo. Nunca houve um tempo em que as pessoas fossem tão livres para serem o que querem ser, como os dias que nós estamos vivendo. Os homens, eles são livres, livres de responsabilidade. Você olha para um rapaz, ele não quer casar, ele não quer assumir uma família, o relacionamento dele é com o videogame, o relacionamento dele é com as redes sociais. Se você olha para as mulheres, elas são empoderadas em todos os aspectos. E muito fácil de ver isso, né? Esse empoderamento ele é quase que gritado em cada canto que cabe uma propaganda, desde novela, filme, embalagem de cereais nos mercados. O dinheiro do Estado patrocina o marketing do empoderamento feminino. E patrocina também o marketing da família perfeita. A família que, ao invés de ter filhos sustentados ali pelos seios de uma mãe, você vê no outdoor um cão que lambe a boca de sua dona. Esse é o conceito da família de hoje. E quando há filhos, aqueles que sobrevivem aos abortos contraceptivos que a igreja deixou de combater, esses filhos são criados em creches, porque eles não podem interferir em planejamento financeiro, na liberdade de seus pais, e por aí vai. E quando nós observamos isso, apesar de toda a modernidade e apesar de toda a facilidade, como falamos lá sobre a maldição do tempo livre, os dias de facilidade que nós estamos vivendo. Falando de filhos, né? Você olha hoje, tem postinhos de saúde em todos os bairros, com atendimento gratuito, fraldas descartáveis, vacinas de todos os tipos. Em muitas cidades tem remédios gratuitos, transportes de todos os tipos, comodidades como nunca antes. Mas por algum motivo, as propagandas, infelizmente, mesmo os cristãos que estão contaminados com esse modernismo, acreditam que hoje é muito mais difícil de criar filhos. Me parece que na época das fraldas de pano, de andar a cavalo, de lavar roupa nos rios, quando os homens trabalhavam nos campos, era mais fácil. Veja que loucura, né? E eu poderia ficar aqui, amados irmãos, horas e horas relatando as distorções, as corrupções, as mentiras que são anunciadas todos os dias nas escolas, nos lares, na mídia e tragicamente também nas igrejas, sobre o que seria uma vida perfeita, prazerosa, bem-sucedida no nosso meio social. Só que, como você já acompanhou o que falamos ali na Maldição do Tempo Livre, eu acredito que não é necessário, porque você já é testemunha disso que eu tenho falado, né? E apesar de vivermos numa era, em uma geração de liberdade, sem princípios, sem nenhuma classe de valor, uma era de tecnologia onde tudo é acessível, né? Tudo é rápido,
meio que como um paradoxo, nós também vivemos o fenômeno assombroso do vazio. Para pensar. Tudo, absolutamente tudo é acessível a nós. Alimentos de todos os tipos, roupas de todos os estilos, casamentos e uniões de todos os modelos imagináveis. Nós temos à disposição todo o entretenimento e divertimento a um clique. Sexo físico barato, sexo digital gratuito e anônimo e privado. Nós estamos em tempos que existem entorpecentes de todas as espécies. Nunca houve tantas drogas no mundo como nos dias que nós estamos vivendo. Consumo de cocaína, metafetamina, drogas K e novos tipos de entorpecentes sintéticos que surgem toda semana. Você olha, jamais houve na história tanto esporte como no mundo hoje. Futebol, tênis, vôlei, tudo televisionado, tudo ao vivo, em streamings, em plataformas digitais. Quando você olha para a educação, para o ensino, a pandemia ela revolucionou a vida acadêmica, né? Você, sem dúvida, conheceu alguém assim. Quantas pessoas que antigamente elas colocavam na formação universitária o seu propósito de vida. E muitas dessas pessoas, elas envelheceram sem conseguir ter a sua formação. Mas hoje, quase 60% de todo o curso que existe no mundo está disponível no modelo EAD. Ou seja, você se forma estudando pelo celular, pelo computador. E no Brasil há graduações que custam R$ 99 por mês, por exemplo. Absolutamente tudo fácil e tudo acessível. No entanto, apesar de toda essa facilidade, o vazio continua lá. Agora, eu sei e você sabe que em algum momento dessa ministração aqui, eu vou dizer que a única coisa que preenche esse vazio é Deus. Obviamente, você sabe que é só isso, né? Só que o que eu quero tratar aqui não é o que preenche o vazio, porque eu sei que isso é muito óbvio. Só Deus preenche esse vazio. Mas eu gostaria de falar um pouco do como esse vazio deveria ser preenchido. O problema dessa geração, na minha humilde e singela opinião, está no pertencimento. Ao nosso redor, as coisas elas exalam a ideia de pertencimento. Parece que tudo incentiva, tudo ensina, tudo doutrina, tudo faz com que você pertença a si mesmo. O homem é dono de si, a mulher é dona de si, os adolescentes, eles são dono de si, a tal ponto que eles escolhem se eles querem ser homens, se eles querem ser mulheres, porque eles pertencem a si mesmos. O Estado tem tirado a autoridade dos pais de liderança sobre os filhos e tem tornado os filhos dono de si. Agora, como isso não é o modelo que Deus estabeleceu para o ser humano, e ninguém entende melhor a natureza humana do que seu Criador, é por causa deste pertencimento que nós estamos enfrentando problemas que não somos capazes de resolver. Problemas existenciais, problemas de sentido, de propósito. Porque Deus não nos fez para que nós pertençamos a nós mesmos, exatamente como diz o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não pertencem, vocês não são de vocês mesmos. Porém, como Deus ama e o verdadeiro amor, ele dá a liberdade de escolha, então Deus permite que o ser humano experimente essa deprimente experiência de pertencer a si mesmo. E o que estamos colhendo desse atrevimento é uma enfermidade da alma, uma enfermidade generalizada que nenhum calmante no mundo pode aliviar. Diante de nós está uma geração mimada, uma geração que pertence a si, uma geração que tem tudo, mas que não tem nada. E qual que é o fato, qual que é o problema angustiante dessa questão? Preste atenção, porque talvez você que está me ouvindo esteja vivendo isso, sem se dar conta.
A grande questão é que, se você aceita essa influência que vem do mundo, essa influência que vem desta geração, e daqui a pouco eu quero mostrar na Bíblia que é isso, se você é receptivo a essa influência, você então, sendo pertencente a si mesmo, logo você é responsável pela sua existência e por todas as coisas que são relativas a ela. Significa que você tem que dar a si próprio um significado. Por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo, um exemplo bobo, tá bom? O homem que inventou o, o micro-ondas, por exemplo. O homem que inventou o micro-ondas, ele deu ao micro-ondas um propósito claro. E esse propósito não é para o micro-ondas lavar roupa, nem tocar música. Mas o micro-ondas, ele recebeu um propósito de aquecer alimentos de forma rápida. Ou seja, o micro-ondas, se ele pudesse pensar, ele não tinha que dar a si próprio um significado, certo? Se o micro-ondas pudesse falar, ele estaria feliz e satisfeito em servir o propósito daquele que o criou, daquele que tem a patente dele. Então, porque tudo nele foi construído para uma função. O que eu estou dizendo? O ser humano, ele foi construído para uma função. Se ele pertence a si mesmo, é o mesmo que o micro-ondas querer lavar roupa. É o mesmo que o micro-ondas querer ser um instrumento musical. Quem inventou o micro-ondas deu a ele um propósito, ou seja, o propósito do micro-ondas vem fora dele. E o propósito do ser humano vem fora do ser humano, vem do seu Criador. Mas, a partir do momento que aquele homem pertence a si mesmo, então ele tem que dar a si próprio um significado, ele tem que dar a si próprio um propósito. E isso tem causado a confusão que nós estamos vendo. Homens que não são homens, fracos no corpo, débeis intelectualmente, inseguros quanto a tudo, incapazes de tomar decisões. Mulheres que pertencem a si mesmas estão escolhendo os seus próprios propósitos. E eis aí o resultado diante de nós. Uma onda de inquietação, de insatisfação, porque os seus propósitos não são reais nem originais. Se você pertence a si mesmo, você tem que dar a você significado, você tem que dar a você propósito, você tem que dar a você segurança. E fazer isso no mundo hostil que vivemos é absolutamente enlouquecedor. Não há segurança nas finanças, nem na saúde, nem na família, nem nas amizades, nem em nada. E se você pertence a si mesmo, você tem que garantir a sua segurança. Você tem que ser o provedor de si, sustentar-se. Veja, mesmo com o que eu acabei de citar, cursos e graduações de todos os tipos disponíveis, mesmo assim, os jovens não sabem o que quer. Chega a idade deles saírem do ensino médio e ir para uma universidade, eles não sabem o que quer. Se você pertence a você mesmo, você tem que dar valor, sentido às coisas externas a você. Você tem que definir o que é bom, o que é mal. Ainda mais, se você pertence a si mesmo, você tem que definir a sua identidade. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Observe o que está acontecendo. Quantas siglas de identidades possíveis nós ainda vamos ver? Tem um homem, mulher, binário, não binário, bissexuais, queers e por aí vai. Por quê? Porque o Estado deu a elas, o mundo deu a elas, o direito de, como elas pertencem a si mesmas, elas definirem as suas identidades. Você, não sei se você já teve essa experiência, mas como pastor, de vez em quando nós nos deparamos com histórias assim. E para mim, uma das experiências mais desmoralizantes reveladas pelo envelhecimento das pessoas, né? Com o tempo vai passando, elas vão envelhecimento, tem sido testemunhar casais terminarem seus casamentos por crises de pertencimento.
De repente, um dos cônjuges sente que sua identidade não é mais aquilo que fora lá no início. Então, passa a acreditar que só pode alcançar a sua vida real, plena, satisfatória, verdadeira, se acabar com um casamento que consumiu eles por muitos anos. E muitas vezes isso envolve não só o abandono do casamento, do cônjuge, mas da fé, das crenças e às vezes até do gênero sexual. Infelizmente isso é uma coisa que tem sucedido muito. Se você pertence a si mesmo, você tem que definir propósito, significado, valor, princípios, provisões, segurança, saúde. Você tem que definir a sua identidade. E você ainda vai precisar, por força social, de alguma validação externa. Portanto, você vai precisar expressar a si próprio. Esse é um fenômeno humano dentro das dimensões normativas. Dentro da psicologia se chama o individualismo expressivista. Significa que se você pertence a si mesmo e você define sobre si muitas coisas, porém, quando se trata de definir a sua identidade, sempre requer o reconhecimento de outras pessoas. E a todo momento nós estamos vendo isso na sociedade. Uma luta por reconhecimento e aceitação. Não basta aquele homem dizer ou definir a si aquele gênero sexual. Ele precisa que outros o reconheçam como tal. Bom, irmãos, por fim, todo esse discurso terminará na seguinte coisa: numa insatisfação generalizada. E esta geração que nós estamos vivendo, essa geração que escolheu pertencer a si próprio, por favor, me dê a sua atenção. É uma geração de insatisfação geral. Embora eles possam alcançar tudo da maneira mais fácil e mais acessível, assim que eles acessam, eles são engolidos pela insatisfação. Pelo fato de você pertencer a si mesmo, você está debaixo do espírito da era, do espírito da pior geração que já esteve sobre a terra. Entenda isso. O Senhor Jesus Cristo, lá no texto de São Mateus, no capítulo 11, quando está falando da geração dele, ele nos vai dar um exemplo que se aplica muito aos dias que nós estamos vivendo. Veja, Jesus, entre a profecia de uma virgem conceber e o nascimento do Messias, passou em torno de 700 anos. Alguns de 712, 720 anos. Você entende assim que Jesus, ele poderia ter escolhido qualquer geração para ele vir. Certo? Ele poderia, a qualquer tempo que ele quisesse dentro desses 700 anos, mas ele escolheu nascer de uma geração que ele vai chamar de a pior. E essa que nós estamos vivendo é um espelho daquela. Então, em São Mateus, no capítulo 11, no versículo 16 e 17, Jesus vai dizer assim, ó, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Preste atenção nisso. Jesus tem uma geração diante dele, a geração que ele está vivendo. E ele diz assim: como eu posso comparar, como eu posso aqui fazer um paralelismo, eu pegar isso e pôr o paralelo do lado, ou seja, como que eu posso exemplificar, comparar o que é essa geração? Essa geração é como crianças numa praça, clamando a seus companheiros, a seus amiguinhos, dizendo: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Bom, aqui a Bíblia está dizendo duas coisas para nós. Primeiro, quando Jesus diz tocamo-vos flauta e não dançaste, está falando do máximo da alegria. As crianças, então, estão brincando de uma festa. Provavelmente, na cultura judaica, a maior de todas as festas é o casamento.
Então provavelmente eles estavam ali imitando, brincando em casamento. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, eu brincava que eu pregava, né? Eu colocava ali, ó, os ursinhos de pelúcia em cima da cama, colocava cabo de vassoura, bolsa e fingia que era membresia. E ali pregava. Então, como as crianças viam o que era um casamento, como era a alegria, a ministração, talvez aqui eles estavam brincando disso. Então eles dizem assim, o texto diz, tocamos-vos flauta e vocês não dançaram, vocês não dançaram. Então, o máximo de alegria e vocês não participaram conosco. Ponto e vírgula. O segundo exemplo é, cantamos-vos lamentações e não choraste. O cantar lamentações era feito em funerais, em sepultamentos, que também era um cerimonial ministrado pelos judeus. Então, vocês nem quiseram ter alegria conosco e vocês nem quiseram ter tristeza conosco. Vocês nem quiseram isso nem aquilo. Ou seja, era uma geração que ela não se contentava nem com uma coisa e nem com outra. E o Senhor Jesus Cristo falou dessa geração, a geração dele, que era uma geração de pertencimento também, que nem a nossa, uma geração de insatisfação total. Jesus disse várias vezes acerca do perfil, do caráter. Por exemplo, São Mateus 12:39, Jesus vai chamar aquela geração de má e adúltera. Em São Mateus 17:17, uma geração incrédula e perversa. E em São Lucas 11:29, uma geração maligna. Mas essa geração é a que Jesus escolheu para vir, certo? Era uma geração, naquela época Israel era uma mescla, né? Ali romanos, gregos, a helenização de Israel era uma sociedade romanizada, né? Mas Jesus escolheu aquela geração em que ele tiraria 120 que levariam a sua mensagem a outras gerações, e depois de 2000 anos nós estamos aqui, né? Mas o que aquela geração era? Era uma geração que via milagres e continuavam incrédulos, não se arrependiam, a tal ponto que em São Mateus, no capítulo 11, no versículo 23, Jesus chamou aquela geração dele, insatisfeita, de pior do que Sodoma e Gomorra, certo? E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Portanto, aquela geração é pior que Sodoma. Então ela era incrédula, os próprios discípulos não haviam aceitado João Batista, né? Jesus disse para eles, se quiserem aceitar, esse é o Elias que havia de vir. Nem eles tinham reconhecido. Era uma geração insatisfeita, totalmente insatisfeita. Então, as crianças na praça, imitando os adultos na festa de casamento, eles não queriam. Brincando, imitando o lamento de um sepultamento, eles também não queriam. Ou seja, era Laodiceia, nem quente e nem frio. Não à toa, amados irmãos e irmãs, se você que está me ouvindo já foi batizado em nome de Jesus Cristo, escritura esta que obedecemos, Atos 2, versículo 38, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo 40, diz assim, salvai-vos desta geração perversa. Geração que Jesus também vai dizer que seria requerido. Aliás, eu vou ler isso. São Lucas capítulo 11, no versículo 49. Eu vou ler aqui duas versões. Aliás, deixa eu escolher aqui uma. Não, eu vou ler as duas. A NAA, né, a Nova Almeida Atualizada, no versículo 49 diz assim: por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Versículo 50, preste atenção. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Na NVI diz assim: pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo,
desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Aquela geração seria responsável pelo sangue de todos os profetas, porque eles eram uma geração insatisfeita. Ora, eles não estavam satisfeitos com os milagres, eles não estavam satisfeitos com o Messias, eles não estavam satisfeitos com absolutamente nada, certo? E a insatisfação, isso acontece com quem pertence a si próprio, é a raiz de toda a queda, de todo o erro, irmãos. Na mensagem Deus mantém a sua palavra, na segunda parte, pregada no mês de março, no dia 7 de 1957, no parágrafo 14, o irmão Branham ele vai dizer assim, olha, observe, sempre é um interesse pessoal. Mas ele não estava satisfeito com o que ele tinha que tentar conseguir mais. O profeta está falando sobre Acabe, você sabe que Acabe morreu nesta operação em que ele queria mais, porque não estava satisfeito. Na mensagem Sede de Vida, do dia 14 de 4 de 1959, no parágrafo 28, preste atenção nessa afirmação do irmão Branham. Não pode haver satisfação fora do novo nascimento. Um homem foi feito para isso. Deus fez você desta forma. E você nunca ficará satisfeito até saciar essa sede com o Espírito Santo. Quando você toma um gole dessa fonte, você se torna uma nova criatura. Desejos antigos passam, todas as coisas se tornam novas para você. Então, essa porção satisfatória do bebê, que está falando ali, né? Como se estivesse deitado no peito de sua mãe, está extraindo vida dela. E é assim que Jesus é. Essa porção é Ele, ou seja, nada te trará satisfação fora do novo nascimento. Então, você vê que as pessoas hoje, elas estão insatisfeitas sexualmente. Uma esposa só não basta. Elas sempre estão procurando a admiração de outros, olhares de outros, quando não práticas sexuais fora do casamento. E, falando em casamento, procuram o casamento perfeito, a ideologia de Hollywood. Um príncipe no cavalo, uma princesa no castelo. É uma mentira dos cinemas que entrou para dentro da mentalidade cristã. E aquele jovem está na igreja, aquela moça está na igreja, mas está esperando a princesa, o príncipe. E falando em igreja, nós temos que lançar um olhar ao que tem acontecido ali também. Como é uma igreja formada de membros que pertencem a si próprios? Ora, se uma igreja é formada de membros que pertencem a si próprios, na verdade ela está sendo formada por demônios. Porque ela está sendo formada de insatisfeitos. Então, essa insatisfação gerou apostasia. É o que nós estamos vendo hoje. Uma apostasia total. Então, pessoas que mudam de igreja para igreja porque precisam se sentir pertencidas. A igreja tem que aceitar elas da maneira que elas se pertencem. Não tem outro nome para dar a isso. Isso é loucura. A igreja nunca foi, e se a igreja continuar existindo, e vai, porque Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ela nunca daria aval ao pertencimento das pessoas. Toda doutrina parece que tem que cooperar com o que elas esperam, com seus anseios definidos previamente em suas identidades. O púlpito tem que concordar com o pertencimento delas. Não à toa, a igreja também se tornou dona de si. Define o que quer ser à luz das suas próprias escolhas e propósitos. Muitos procuram ter esse espaço preenchido dentro de si na igreja e se tornam esses eternos insatisfeitos nos bancos. Hino nenhum é bom, líder de cântico nenhum é bom, pastor nenhum presta, os pregadores
não agradam, a ordem da igreja é um exagero, a igreja não tem amor, ou não terá amor que eu preciso, ou o amor que eu chamo de amor, que eu defino de amor, e eles andam de galho em galho, eles flutuam de um lugar para o outro, como disse o irmão Bruno. Se você parar e pensar comigo, irmãos, tudo isso é um fardo, é um peso, é uma canseira pessoal, social, que vai se estabelecendo mesmo dentro da igreja. Então, aquela igreja ela é silenciosa demais, aquela é barulhenta demais. A igreja, eles são comerciantes na igreja. Eles não são, como eu tenho dito, eles não são membros, eles são consumidores. Eles consomem o material religioso e se chamam de crentes. Portanto, a igreja está ali em função deles, em função de acentuar neles o pertencimento próprio. Sem dúvida alguma, essa é uma das maiores maldições modernas que nós possamos nos deparar. Lá no livro de Miqueias, no capítulo 6, existe uma maldição que Deus colocou sobre o povo pelo seu comportamento, porque aquele povo havia decidido pertencer a si próprio. Então Deus ordenou uma praga sobre eles. Preste atenção na descrição dessa maldição. Miqueias capítulo 6, versículo 14. Diz assim, ó: vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Ou seja, eles podiam comer, mas a Bíblia diz, não ficarão satisfeitos. A insatisfação é uma maldição. É uma maldição. As pessoas falam, tal igreja não prega a verdadeira doutrina. E às vezes elas encontram uma igreja melhor que prega a doutrina, elas vão achar algum outro ponto, porque a sua insatisfação... Sabe quando elas vão estar satisfeitas? Quando elas preencher o orgulho, o ego, suas pretensões, e mesmo assim, na verdade, estarão vazios. Essa é que é a verdade. É porque elas estão debaixo de maldição. Eles jamais vão conseguir ser fiéis a algo, satisfeitos, completos, plenos. Eles estão amaldiçoados com a praga da insatisfação. E isso não pode estar certo. Isso não tem como ser um elemento, uma qualidade. Quando eu estive em Israel, eu observei o povo que ocupava aquela terra sagrada. Eu já havia lido muita coisa sobre as terras, né? Sobre as lutas, as conquistas, as cidades que hoje estão ali. Mas uma coisa que eu me pus a observar, assim, com uma atenção especial, e não só observar, mas também aprender com isso, foi a mentalidade do povo. Tanto das pessoas que moram ali nas grandes cidades, Jerusalém, Tiberíades, Nazaré, tantas outras cidades, Rafá, as grandes cidades conhecidas e turísticas, né? Mas também observar as pessoas no interior do país, nas cidades mais de interior. E foi assim transformador ver como que para os fiéis da Torá, a satisfação no eu, a satisfação que eles têm em si, diante do Deus Todo-Poderoso que eles adoram. Por exemplo, quando eu encontrei ali um padeiro, cujos pães realmente eram excelentes e únicos assim, aquele homem, aquele padeiro, ele entende com satisfação genuína, que é isso que ele tem que fazer e ser: um padeiro. Por exemplo, se eu fosse um milionário e eu chegasse nele e oferecesse para ele uma oportunidade melhor, sabe?
Você está aí fazendo pão, mas tem aqui uma oportunidade melhor para que você também seja um empresário. O que ia acontecer? Ele ia me agradecer, mas negaria o convite. Ele diria que sem dúvida ele saberia que ele estaria melhor financeiramente, mas que ele deixaria de ser o que Deus o chamou para ser e fazer. Ou seja, ele não é um padeiro procurando uma oportunidade melhor. Não, ele entendeu que Deus o constituiu para servir os outros fazendo pão. E isso faz dele feliz e satisfeito. Se ele sair daquilo por dinheiro, ele sabe que ele vai melhorar financeiramente, mas ele não pode ser feliz porque ele vai estar fugindo daquilo que Deus o chamou para ser. Agora, eu e você sabemos que não é assim no mundo ocidental, muito menos no país e muito menos na nossa igreja. Nós estamos sempre procurando uma oportunidade melhor. Sempre propensos a abandonar o nosso posto por um outro de destaque, da maneira que nós achamos que merecemos e não à toa. Deus não pode confiar em nós. O que toca quer cantar, o que canta quer pregar, o que prega quer profetizar, e o que profetiza quer falar em línguas. Nós sempre estamos procurando algo melhor, algo que nós achamos que merecemos. Então Deus não pode confiar em nós, porque rapidamente nós abandonamos aquilo que Ele nos posicionou, porque nós pertencemos a nós e nada além de nós mesmos. Então nós achamos que quando nós estamos numa função, nós estamos perdendo tempo, perdendo oportunidades, perdendo o que poderia ser. Veja o que aconteceu com Eva. Eva não estava satisfeita. Então, quando uma oportunidade melhor apareceu, ela acatou. Esta Eva que está aqui, ela está profetizada para não cair. Por isso que o Espírito Santo tem vindo para nos libertar de nós mesmos. Isso é salvação, tá bom, irmãos? Salvação é Deus nos livrar de nós mesmos. Seja sincero. Pertencer a si próprio gera cansaço, gera esgotamento absoluto, uma sensação de que nós sempre estamos à deriva, perdidos fora, perdidos por dentro de nós mesmos, sempre insatisfeito com as nossas posições, sempre insatisfeito com o que estamos desempenhando. Parece que sempre tem algo mais, algo mais, algo mais, algo mais. É porque você pertence a si. Se você pertence a si mesmo, sempre você tem que dar um significado e um propósito a você. Mas quando você pertence a Deus, você será feliz. Se você é um mecânico, você será um mecânico. Se Deus chamou você para pregar, você vai pregar. Se Deus chamou você para consertar chuveiro, é consertar chuveiro. Se Deus chamou você para limpar o chão, é para limpar o chão. Oportunidades melhores estão aí. Você pode correr atrás de uma oportunidade melhor, é verdade. Mas o que você foi construído para ser e fazer? Você pertence a alguém que tem a sua patente. Alguém que quando te desenhou, quando pensou em você, te pensou para uma função. E você descobrir a função pela qual você foi desenhado, fabricado, feito, te trará felicidade completa, te trará plenitude completa, te trará satisfação completa. Por isso, você opta por pertencer a si mesmo, e aí você tem que dar propósito, valor, sentido, princípio, significado, você tem que prover sua segurança, você tem que prover tudo. Isso é, não só as pessoas estão esgotadas, cansadas. Você não está cansado? Pensa bem. Você não está cansado? Cansado de ficar procurando a igreja perfeita, procurando o pastor perfeito, os hinos perfeitos, o ensinamento perfeito. Você não percebe que tudo te traz satisfação, você não se encaixa em nada. Isso vai gerando um esgotamento a ponto que você vai questionar a sua fé. Por isso o convite de Jesus, em São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, 29, 30, é um grito
para essas almas que estão cansadas e necessitam de socorro. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu avisei que faria ali no começo, e aqui eu digo aquilo que é óbvio. Deus é a única resposta para este vazio, mas somente se você pertencer a Ele. Se pertencermos a Deus, então Ele é que dá o nosso propósito. Ele é que dá a nossa identidade, Ele cuida da nossa provisão, Ele cuida da nossa segurança, porque Ele é o guardador de tudo que pertence a Ele. Você se torna então propriedade desse Deus, que te dará a bênção da satisfação, satisfeitos em ser aquilo que Ele viu que você o serviria. Se houvesse um caminho melhor para a sua vida, Ele teria dado. Então você olha para isso e você sabe que você não pertence a si mesmo. Então isso traz satisfação, alegria e satisfação com aquilo que o seu Criador preparou para você. Seja ser um padeiro, seja ser alguém que limpa o chão da igreja, seja ser o que troca lâmpada, você está satisfeito. E Deus pode confiar em você, que você não abandonará o seu posto, como aqueles que pertencem a si mesmo fazem. Em Romanos, no capítulo 7, no versículo de número 4, diz: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no começo ali, no capítulo 4, no começo do verso 6, ele diz assim: nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. A mesma coisa na instrução de Paulo ao jovem Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 19, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece o que são seus, aqueles que pertencem a Ele. Amado irmão e irmã, a tensão da possibilidade daquilo que você acredita que pode vir a ser deveria ser substituída pela certeza daquilo que Deus te fez para ser e desempenhar. Aqui está o conserto, a cura de toda ansiedade. Paulo disse que muitas vezes as pessoas, querendo ser ricas, caíram em laços e destruíram a si próprias porque elas não aceitavam aquilo que aquele que as fez determinou. Há pessoas que jamais terão dinheiro, porque Deus sabe que o dinheiro vai fazer mal a elas. Como elas pertencem a si mesmas, elas lutarão buscando e vão se afundar até descobrirem que estão velhas e já não podem mais lutar por aquilo que acharam que poderiam ser. Quantas pessoas mergulham em ruínas por sonharem fantasias para si que Deus nunca as criou para ser? Elas passariam pela experiência da existência nesta carne felizes, satisfeitas, plenas, sem agitações, sem inquietações dessa vida, mas como elas não aceitam pertencer a outro fora delas mesmas, elas caem em laços, elas caem em perdição. Há pessoas que elas não vão casar. Deus não quer que isso para elas. Elas estarão melhores, satisfeitas, plenas, como estão. Outras não podem ter dinheiro. Outras não podem ter ministério. Deus não as fez para ministrarem. No entanto, elas insistem. E outras em tantas outras questões.
mas por pertencerem a si próprio, acabam amontoando para si manchas, marcas, cicatrizes desnecessárias. Por isso eu digo, amado irmão ou irmã, a melhor e mais inteligente decisão que um homem e uma mulher podem tomar é de jamais pertencerem a si próprios, mas viverem naquilo que o Senhor Jesus as projetou, as desenhou para serem. Isso agradando ou não as suas mentes e as suas razões. Quando você entende que você não pertence a si mesmo, a si próprio, você terá uma libertação da insatisfação, e precisamos de uma libertação da insatisfação. O apóstolo Paulo, ele falando sobre pertencimento no casamento, no capítulo 1 Coríntios 6, é o que nós lemos, e em 1 Coríntios 7, ele fala que o corpo da mulher pertence ao marido, e o corpo do marido pertence à mulher. Ora, o corpo de Cristo, nosso marido, pertence à noiva. Tanto é que nós partilhamos desse corpo na Santa Ceia. 1 Coríntios 10, no capítulo 10, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que nós comungamos aquele corpo. Lembra-se de Jesus, quando Paulo diz que recebeu do Senhor a instrução da ceia, no versículo 24 da carta aos Coríntios, no capítulo 11, Jesus diz, isto é o meu corpo que é partido por vós. Do outro lado, o corpo da noiva pertence a Cristo. Por isso, a escritura de Paulo, vocês não pertencem, os vossos corpos não são seus. Os vossos corpos são o templo de Deus. Então, o corpo da noiva pertence a Jesus, para que ele, por meio desse corpo, encontre satisfação. Assim como Deus teve satisfação no corpo de Jesus, uma vez que ele poderia ter sido qualquer coisa. Jesus poderia ter escolhido ser qualquer classe de vida, mas ele renunciou e reduziu-se a servo para fazer a vontade não sua, mas daquele a quem ele pertencia. Se eu posso te dizer uma coisa, amado irmão e irmã, eu repito as palavras do irmão Branham na mensagem Sede. Sem o novo nascimento, e o novo nascimento começa com morrer para si próprio, com a morte do velho homem e da velha mulher. Sem o novo nascimento, seus dias vão passar. Você vai ter vários natais na sua vida. Todos eles vão aparecer com projetos melhores e melhores. Mas um dia você vai se encontrar cansado, cheio de marcas. Um dia você vai se assentar na beira da cama e vai descobrir que feriu muita gente, que machucou muita gente, na sua luta por tentar ser o que você acredita que é. E vai chegar à conclusão de que não valeu a pena. Que a melhor classe de vida para ser vivida era, mesmo que fosse algo simples, mas que pudesse viver aquilo que Deus desenhou para você. E se você é jovem, se você ainda tem tempo, tome uma decisão, pertença a Deus. Pare de lutar, de se agarrar em paredes lisas. Você sabe que sua mão não encontra apoio para subir, mas mesmo assim você está lá se debatendo na parede. Mas entregue-se, morra para si mesmo, nasça de novo, pertença a Jesus Cristo. Ele vai te trazer uma satisfação daquilo que você tem que ser. A noiva está suposta a manifestar o mesmo ministério de Jesus, com o mesmo caráter, as mesmas ações, para que então ela possa ouvir a mesma voz que soou aquele dia do céu, na adoção do Messias. Este é meu filho amado. Preste atenção. Este é meu filho amado. Este é o filho que me pertence. Este é o filho que eu possuo, em quem eu tenho prazer em habitar. Se eu posso te fazer um convite nesse momento, corra para o novo nascimento. Não pertença a si mesmo. E você terá um alívio na sua alma em ser o que o Criador desenhou você para ser. Não se engane. Eu sei que nós estamos numa geração de influencers. Você abre o YouTube ou o Instagram e você vê pessoas dizendo que não eram nada e alcançaram tudo. Que não tinham nada, mas conseguiram algo muito rápido.
Você é um cristão, você é uma cristã. Olhe para a palavra. Lute pela sua vida cristã. E seja o que Deus quer que você seja. E então você será feliz. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Se você me ouviu até aqui, convido você a inclinar a sua cabeça e fazer essa oração comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa pequena exposição que tivemos. Nós não queremos pertencer a nós mesmos. Nós não queremos, Pai, ser o dono de nós. Nós queremos pertencer a Ti, Senhor, porque assim sabemos que o Senhor cuidará do nosso significado. O Senhor cuidará do nosso propósito. Quantas pessoas, Pai, nós vemos que estão fora do lugar, mas elas insistem. Elas insistem em ser o que não são. Portanto, trazem confusão, trazem machucados, trazem bagunça. Tempos, anos, meses de vida desperdiçado na luta por algo que não é o que o nosso projetor nos fez para ser. Assim, dá-nos a sabedoria. A minha petição nesse momento, Senhor, é essa. Derrama sabedoria. Cada um dos meus irmãos e irmãs, e sobre mim próprio, porque também estou necessitado, Pai. Cada lar, cada ouvido que recebeu essa palavra, possa sentir em sua alma que pertence a um Deus que cuida, que provê, que guarda e que traz satisfação às nossas almas. E seremos felizes sendo o que o Senhor viu que nós seríamos desde antes da fundação do mundo. Seja isso um padeiro, seja isso uma dona de casa, seja isso um mecânico, seja isso um pedreiro, qualquer coisa, seja isso um pastor, um pregador, um que canta, um que toca, aquele que só serve para os irmãos limpar o pé, aquele que exorta. Mas se estamos desempenhando aquilo que fomos feitos para ser, estaremos felizes. Pai, nos dá essa alegria nessa vida de saber que os nossos passos, decisões, escolhas, palavras são tudo que o Senhor viu que nós seríamos. Eu peço ao Senhor neste momento, se houver algum enfermo nos ouvindo, que esta palavra possa levar cura divina, libertação, possa, Senhor, ser o alívio aos oprimidos, aqueles que estão em tensões nervosas, aqueles que estão esgotados, desanimados, sem forças, aqueles que estão sofrendo uma opressão de Satanás. Para isso o Senhor está aqui, Senhor, para desfazer as obras do diabo. Então, desfaça isso, e que nós, com tudo que temos, possamos aceitar esse pertencimento. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, amado irmão, irmã, que o Senhor Jesus abençoe sua vida. É o que eu peço e é o que eu creio que Ele fará. Se você ouviu essa ministração até aqui, não se esqueça de orar por mim, orar pelos seus irmãos e irmãs, e também para que essa palavra possa encontrar o coração daquele que está aflito e faminto por pertencer a esse Deus maravilhoso e todo-poderoso, Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.